Vamos ministrar a palavra. Esse último hino que a gente cantou, meus irmãos, ele fala muito ao meu coração. Abacuque, quando eu estava na Almada, eu compus um hino: aviva, ó Senhor, a tua obra. Compus um hino com Moisés. Sabe que quem compõe recebe a visita de Deus, e recebe um direcionar de Deus. Eu gostava muito do repertório que a juventude aqui da igreja tinha. Você sabe que o repertório de todo coral é selecionado pelo regente. Então o regente tem que ter uma sensibilidade enorme, porque é através da música, da palavra cantada, que Deus vai se manifestar no meio da igreja. E sem delongas, eu quero nessa noite trazer uma palavra da parte de Deus aos nossos corações, porque é preciso entender. Jesus falou para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem um texto que diz que o homem que teme ao Senhor, ele abençoará na escolha que ele fará no caminho. Tem um outro texto que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Tem um outro texto que diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Caminho é uma palavra que sempre tem a ver com quem anda. E tem um escritor aí, um cantor, que na sua poesia dizia: caminho se faz na caminhada. A minha irmã trabalha com Ministério Infantil, a Jacilene, e ela é pedagoga, e ela é especialista em crianças com transtornos, crianças especiais. Mas a Jacilene é muito versátil. Então ela prega para criança especial, então ela prega para criança, então ela prega para adolescente, então ela prega para jovens, então ela prega para adultos. E alguém perguntou a ela assim: Jace, você tem que se autodefinir, porque eu estou tentando trabalhar o meu ministério infantil, eu não consigo. E ela disse: Dani, isso dá até crise. Eu falei para ela: fique em paz, porque isso é o sentido da tua caminhada. Qualquer coisa que você fizer diferente é atalho. E é muito ruim a gente pegar atalho. Meus irmãos, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, nele confiaria. A caminhada tem um hino de Bruna Carla, que eu ouço a Karen cantando. Karen cantava muito. Eu sei que a caminhada é tão difícil. A caminhada é difícil. E quando eu estava na minha crise, Deus me deu uma música. Eu vou cantar essas músicas daqui uns dias. É um rock. A caminhada é longa, estreito é o caminho, mas
Mas eu sei onde chegar. Quem sabe aonde chegar, caminha. Vai ter engarrafamento na Rio Lagos. Quem sabe aonde chegar está preparado para os grandes engarrafamentos da vida. Eu venho aqui no nome do Senhor para te dizer que a caminhada Deus traçou para todos nós, e a gente vai chegar no destino que a caminhada nos levará, independente das oscilações da vida, irmãos. Isso aqui é um percurso da caminhada. Vai chegar um tempo da caminhada onde as flores estarão, aonde a cidade vai chegar. Eu creio assim em nome de Jesus, e eu recebo essa palavra nesse púlpito em nome de Jesus. Então nós cantamos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela pode vir pelo amanhecer, e ela virá, porque a vida é caminhada. 430 anos Israel ficou preso, caminhando no Egito. De uma noite para o dia, Deus tirou Israel de lá e levou. Eu quero te dizer nessa noite, se você continuar crendo no Senhor, Ele vai tomar pela tua mão direita e vai te conduzir ao destino que Ele já traçou para a tua vida, para a vida da sua família. Meus irmãos, eu não me preocupo nesse sentido, porque Ele é que vai fazer a gente chegar. Paulo César Brito tinha um hino: quando terminar a carreira aqui, e lá no céu eu verei. Não é? Lembra desse? Foi graça. Como você chegou aqui, irmão? Foi graça. Sorria nessa noite, porque a graça de Deus está conosco. A graça de Deus está na nossa vida. Há uma nuvem de glória sobre esse lugar, e às vezes nós seremos, meus irmãos, visitados por gente que a gente não quer, por fora e dentro da gente. E é sobre isso que nesse texto a gente vai falar. A gente precisa entender o caminhar da vida, e a gente só entende o caminhar da vida no Senhor. Eu te tomo pela mão, diz o Senhor. Vamos ler o texto, Êxodo capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, e que acampe diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: então estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Para aqui, deixa Faraó falar o que quiser sobre a tua vida. Deus está no controle da fala de Faraó. Você acredita assim? Amém? E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó. Presta atenção, essa palavra glorificar, glória, doxa, reluzir, botar para fora. Isso vai acontecer, irmãos, porque a palavra de Deus, e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim: olha, aquiete a tua alma. Pode ser que os faraós, os exércitos da tua vida, estão exatamente agora cantando vitória sobre a tua vida, usando
de coisas que adquiriram através da sua mão de obra, se beneficiando daquilo que Deus te deu, e Faraó tomou. Fique em paz. Faraó ainda está no controle dos teus negócios, mas Deus está no controle de Faraó, e Deus está do teu lado. Eu creio nessa palavra. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado o rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso? Havendo deixado ir Israel para que nos não sirva. E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. A palavra mão também vai aparecer várias vezes no texto. Mão de Deus, mão de Moisés, e o povo sai em alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e os seus exércitos, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros. O problema é que quando Deus muda a fala de Faraó, não era para mudar a fala dos filhos de Israel. A partir daquilo que os filhos de Israel estão vendo, a fala dos filhos de Israel mudam. Eu tenho uma notícia para você. Ainda que Deus mude o coração de quem te persegue, não mude o teu coração diante daquele que tem te libertado das amarras de quem te perseguiu, de quem te aprisionou. Meus irmãos, a gente precisa ter uma cisão. Isso aqui não vale mais, porque senão é aquilo que o apóstolo fala, é como se a porca lavada voltasse ao chiqueiro. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Jael está caindo nesse conto. Eu tenho certeza que Deus já trouxe para cada um de nós aqui uma palavra de vitória sobre vários problemas que nós temos já sido livre do Senhor, liberto do Senhor. Amém? A palavra do Senhor não volta atrás, irmãos. Isso é só uma aprovação de Deus na tua vida. Não mude o discurso diante das lutas. Não mude as suas posturas diante das lutas. Continua crendo naquele. Sabe, irmão Cristiano, aquele problema que a gente está orando, não mude. Não mude. Continue orando do jeito que nós oramos. Continue acreditando no Senhor. Não pode mudar, irmãos. Tem aquele hino de Anderson Freire, minha mocidade vai. Como é que é esse hino? Um dia terminar. Mas essa parte aí é a parte que me consome. Minha mocidade vai, nananana, enquanto houver força. Isso. O tempo pode estar passando na tua vida, mas as palavras do Senhor não podem passar. A mocidade vai passar, mas a força do Senhor precisa na sua palavra continuar dentro de você. Você não pode ceder.
Jael 7. Mas ainda bem que Deus está no controle de todas as falas. Na fala do rei do Egito, e Deus está também no controle da fala dos filhos de Israel, porque Deus que está no caminho dos filhos de Israel. Levantaram os seus olhos, verso 10. Clamaram ao Senhor, verso 11, disseram a Moisés, não havia sepulcro. Verso 12, não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Eles se voltam contra Deus e se voltam contra Moisés, só porque olharam os egípcios vindo. Versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo, não temas, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vis, nunca mais vereis para sempre, o Senhor pelejará por vós. Tem uma palavra de Deus aqui, versículo 17, eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre neles atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus está aqui, Ele vai ser glorificado na tua vida, no meio dessa perseguição. Bem-aventurados quando forem perseguidos pelo meu nome, disse o Senhor no capítulo 5 de Mateus. Feche teus olhos. Em meia hora eu ministro a palavra do Senhor. Pai, o negócio aqui é caminhos, pontos diferentes, antes de chegar ao nosso destino, que a vida passa. O caminho é um tema interessante. Fica conosco nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. 3 textos, 2 Samuel capítulo 22, 31, Provérbios 16, 2 e João 14, 6. Segundo Samuel capítulo 22, 31, diz que o caminho do Senhor é perfeito. Provérbios 16, 2 diz que aos olhos dos homens há caminhos que parecem perfeitos, mas o fim é amargo e leva à morte. 14, 6 de João, Jesus disse a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, a gente precisa se perguntar se a gente está no caminhar certo, se a gente está no lugar certo, porque muitas das vezes as surpresas desagradáveis que a gente tem encontrado no caminhar da vida faz a gente perder o norte, perder o sentido. Essa semana um pastor amigo meu tinha marcado comigo. E ele ligou e ele disse, eu não pude ir com você, porque chegou uma irmã no meu gabinete pastoral, seu filho se suicidou. Um rapaz, estudante, estudioso. Porque no caminhar da vida, a gente perde o chão, a gente perde o norte. Você trabalha o dia inteiro e no final do dia o chefe diz, a partir de hoje eu não preciso mais do seu serviço. E a metade da repartição sabe que você vai ser mandado embora. E você está trabalhando, sorrindo para todo mundo. Meus irmãos, tem coisas na caminhada que são imprevisíveis.
E na verdade a gente não tem como lidar com elas. Não vamos colocar o pé no chão. Nós somos seres humanos. É demais para nós. Do ponto de vista de Israel, era brincar com as emoções do povo. Nem todo mundo está preparado para viver as tristezas que a vida tem trazido para nós. A gente quer sempre o melhor, mas o melhor não é a garantia da nossa vida. Mas eu venho aqui para te dizer que o pior também se pode viver em Deus, e Deus está no pior da nossa vida. Aceite Deus quando Ele manda você voltar. Aceite Deus quando Ele tira você do lugar mais próximo da chegada. Aceite que Deus está nesse negócio. É muito duro aceitar isso. Os nossos olhos traem a nossa alma, e a gente começa a se autoculpar, e a gente começa a culpar o outro. Mas há poder no sangue de Jesus. Os filhos de Israel culpam Deus, os filhos de Israel culpam Moisés. Eles não conseguem parar e dizer: o Senhor está conosco, é o nosso refúgio. Se eu perguntar aqui nessa noite, quantos querem acertar o caminho? Todos vocês dirão: eu quero acertar o caminho. Mas eu quero te dizer que nos caminhos da vida, que na nossa concepção de fé, de acreditação, os caminhos da vida do crente são traçados pelo Senhor. O caminhar, o deixar-se ir, voltar, parar, andar, subir, descer, isso vem da parte de Deus. Eu queria trazer isso na sua memória nessa noite. Não tem nada que Deus não participe da nossa vida. Não tem buraco vazio na nossa vida, porque Deus está em todo vazio que se apresenta no nosso coração. Em todos os obstáculos, Deus está. Lembra do hino: vencerei os obstáculos que a vida como caminho reservou para mim. Certo estou. Meus irmãos, a gente precisa incorporar as mensagens de Deus. Vocês concordam comigo que às vezes Deus deixa a gente confuso? Faz dar um nó na nossa cabeça. Mas Deus também desata nó que vem na nossa cabeça pelo nosso olhar. Os filhos de Israel tinham sido libertos, e de repente, está no versículo 2, Deus diz: ei, fala aos filhos de Israel, Moisés, que voltem. Não. Traça a história da nossa igreja. Traça a história da tua vida em muitos circuitos. Parece que você já estava lá na frente. Deus diz assim: volta. Volte. O desafio está na volta. Voltar acreditando que foi Deus é muito difícil.
mesmo sabendo que Deus mandou a gente voltar. Mesmo sabendo que Deus está na nossa vida, mesmo sabendo que Deus tem um mapa nas mãos do Egito para Canaã. Em alguns momentos na minha vida pessoal agora, parece que eu estou voltando lá atrás. Parece que eu estava muito lá na frente. E essa palavra de Deus vem para a nossa vida nessa noite para te dizer: não tem problema de sentir o retorno, se você sabe que Deus está na tua caminhada. Pastor, eu estou tendo que me decidir de novo. Eu estou tendo que comprar o carro de novo. Eu estou tendo que trocar de carro de novo. Eu estou tendo que comprar casa de novo. Eu estou tendo que começar tudo de novo. Meus irmãos, se o recomeço vem de Deus, fique em paz. O tempo o Senhor vai prover para você chegar. Pai, pirote vem do Senhor. Ei, o Senhor está no controle do tempo da tua vida. Vai dar tudo certo. Tem gente que acha que Deus só é Deus do começo. Tem gente que acha que Deus só é Deus do meio. Tem gente que acha que Deus só é Deus da celebração do fim. Mas eu quero te dizer nessa noite: Deus é Deus do começo e do meio do fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é tudo em todos, a fim de que Ele seja glorificado na vida da igreja. A gente fica falando: Senhor, ensina esse negócio aí de como voltar. Meus irmãos, uma coisa é quando Deus manda você voltar, é quando Deus manda você parar. Outra coisa é quando você para por conta própria. Uma coisa é quando você volta e Deus fala: para. E outra coisa é quando você para porque você, afinal de contas, é dona do seu nariz, porque você faz do jeito que você quer, porque você sabe o que quer para a tua vida. Não entra nessa não. Não entra nessa. Não pare. Não pare. Fala aos filhos de Israel que volte e que acampe e que pare. Verso 12. Quando, presta atenção que eu vou te dizer, é Deus que para a gente. Deus para a gente nos lugares estratégicos dele. Ai, irmãos, Deus tinha uma palavra no capítulo 21 de Gênesis para Agar e para Ismael. Deus disse: ei, eu tenho uma promessa para esse menino. Ela se afasta para ver o menino morrer. O anjo aparece ali naquele lugar que ela parou, esperando a morte. Deus disse para ela: tem um oásis aqui. A gente fica pensando, e isso é bem ilustrativo, que muitas das vezes nos lugares que a gente não gostaria de voltar, não gostaria de parar, a gente pensa que é o lugar da morte. É ali que Deus vai dizer: aqui é o lugar da vida. É você saber se você está determinado a viver.
Essas palavras me fazem bem, irmãos. Essas palavras me fazem ser curados nessa noite, ser curado. Porque essas palavras trazem vida ao meu coração. Porque essas palavras me trazem confiança que em meio ao perigo, em meio à escassez, em meio à falta, meus irmãos, de segurança nas areias do deserto, Deus quer se manifestar e quer mudar a minha história para algo melhor do que eu já julgo ter, em nome de Jesus. O Egito não é o lugar que Deus deseja para a tua alma. Se Ele volta, Ele não vai permitir você voltar para o lugar onde Faraó deseja, porque de lá Ele te tirou. Mas Ele está sempre voltando, você, para depois do lugar onde quem te aprisionava. Ei, você acredita nisso? Para o Egito você nunca mais volta. Nunca mais volta. Você volta para um lugar antes do Egito. Para as mãos de Faraó você nunca mais voltar. Nunca mais vai voltar. Você volta se você quiser. Você entende essa palavra? Meus irmãos, aonde Deus acertou, acertou. Você precisa sair daqui, meus irmãos, aonde Deus assinou, assinou. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Pastor, eu já passei fome. Pode ficar tranquilo, porque Deus já apresentou para você os lugares da dispensa. Fome nunca mais será um problema na tua vida. Você pode até não comer nos melhores restaurantes, mas Deus vai mandar até no deserto corvo com pão para te alimentar, e vai dizer: vai nessa tua força, aonde Deus vai te dizer: Elias, o que fazes aqui? É o capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Eu quero morrer, eu quero morrer. Elias em depressão: eu quero morrer, eu quero morrer, eu vou morrer. Aí vai lá para o deserto. Aí Deus diz para ele: vai, esgota essa força aí. Esgota essa, tisbita, esgota essa força. Aí ele se esvai, cai lá. Aí Deus, manda o anjo, acorda ele. O corvo vai, alimenta, ele come, levanta. Bom, a caminhada tem que continuar, irmãos. Aí ele vai para o monte de Deus. Tem uma palavra que Deus está perguntando para a gente nessa noite: o que você faz aqui nessa noite? O que você faz aqui nessa noite? Filho meu, o que tu desejas de mim? A gente precisa levar a nossa alma a Deus, entender que Ele é que está no caminho. É a mão de Deus que guia a nossa caminhada, irmãos. Por que a gente não pode parar por conta própria? Porque a gente suspende todo aquele trabalho que Deus fez lá na saída. A gente suspende a confiança da saída. Poxa, irmão Elenilson, quem te tirou daquele leito foi o Senhor. Por que não cuidar da sua vida agora? Meus irmãos, é muito forte isso. Você não pode suspender a confiança da saída. Gente, se a gente pensar nisso, a gente não pode parar por conta própria, porque senão a gente atrasa o processo de Deus na nossa vida. Aquele hino que diz: Deus não rejeita a oração. Estou muito poético hoje, né? Então louve, simplesmente louve. A minha professora
disse isso na sala. A gente precisa trabalhar os hormônios já de manhã. Dopamina, serotonina, endorfina. A gente já precisa levantar cantando. A gente precisa já vir para a igreja louvando, dizendo: está mais próximo o dia daquilo que Deus vai trazer como exaltação na minha vida. Meus irmãos, era muito pior, irmã Janete, diaconisa Janete, sua vida foi muito pior do que está. Não estrague o processo de Deus, não pare, só se o Senhor mandar parar. Quando Deus manda parar, a confiança do crente continua nele. Nós continuaremos confiando nele. Quando Deus manda parar, o processo não é interrompido. A gente continua recebendo de Deus a nuvem. Pastor, eu estou confuso. Deus não vai te deixar confundido. Ele traz a palavra de esperança. Você está livre. Oremos de calabachébia. Colemaste calamanaragasse óbias. O caminho de Deus se descobre na caminhada, mesmo voltando. E a ordem de Deus é para marchar. Não pare, não pare. Jael está desesperado, mas Deus está dizendo: diga aos filhos de Jael que marche. A gente falou isso hoje na lição. A gente vê Deus através do desespero. A gente tem duas opções. A primeira é voltar. A segunda é continuar marchando. Senhor, eu estou fazendo em fé. Senhor, eu estou caminhando em fé. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas um dia faz declaração a outro dia. O choro pode durar uma noite, amanhã vai ser melhor. No caminho que Deus traçou para mim e para você, ainda que seja difícil, vai ter um tempo de glorificação de Deus. Não tenha dúvida. Versículo 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado. Por que você ainda está aí parado? É porque a glorificação ainda não chegou, mas ela vai chegar. Meus irmãos, eu prego o que eu acredito. O sol da justiça vai raiar no nome de Jesus. Eu passei a minha juventude toda, a minha infância toda, minha mãe chorando, dizendo para 12 filhos: o Senhor vai tomar conta desse negócio, meus filhos. Minha mãe morreu, mas a palavra ainda vive e reina para sempre, porque a palavra é eterna para sempre. Senhor, a tua palavra permanece.
Vocês concordam comigo que coisas maravilhosas acontecem no caminho que Deus traça, quando homens e mulheres acreditam que as coisas vão melhorar? Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Verso 16, verso 21 e verso 22. Tem um mar e Deus disse: Moisés, essa vara tu conhece, levanta ela. Coisas maravilhosas acontecem. Algumas dificuldades Deus traz na nossa vida só para reforçar o poder dele outra vez nas dificuldades que repetem. Eu venho aqui em nome de Jesus te dizer uma coisa. Marchando num caminho que Deus traçou, a gente encontra com a glória que Ele já preparou. Meus irmãos, se a gente continuar acreditando. Quando eu era criança, a gente ouvia aquele hino: eu levo a vida cantando, não adianta chorar. Cristo comigo, eu estou com Cristo. É doce o meu caminhar. Sei lá, Zilanda Valentim, Joselin Scarapelli, é uma coisa assim. Eu tenho uma palavra de Deus para você. As coisas velhas que já passaram, se você estiver em Deus, nunca, todas elas ruins, as velhas, você não terá necessidade delas, elas nunca vão te alcançar. Faraó, Egito é coisa lá de trás, deixa esse negócio lá. Pastor, mas a gente está vendo o mar. O texto vai dizer que Deus vai abrir um mar. Parece, mas não é. Eu preciso dessa palavra. Você precisa dessa palavra, porque você é o Moisés nessa noite e eu sou os filhos de Israel. Eu preciso dessa palavra, você precisa dessa palavra, porque eu sou o Moisés e você os filhos de Israel. E Deus está dizendo para todos nós: a gente vai chegar do outro lado, o mar vermelho vai se abrir. Às vezes a gente pergunta: por que tem que ser assim para mim? A fim de que o Senhor seja glorificado através de você. Quantos querem ser canais do Senhor para que Ele seja glorificado? Não importa o que você está experimentando, você já entra nessa guerra vencedor. O papai dizia para os netos assim, ó: eu entro aqui e saio lá. Até hoje eu não sei aonde ele entrou e aonde ele saiu. Ele dizia isso para os meninos. Isso tinha uma conotação especial ali na fala do meu pai. Eu entro aqui e saio lá. Meu irmão, deixa quem quiser ficar, ficou. Lembra daquele hino? Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Festa. Fique em pé no nome de Jesus. A gente vai fazer festa. Churrascada do outro lado. Churrascada de Deus. Ele vai mandar carne. Choquelebassarabacaia. Ele vai transformar a nossa história numa história melhor. Eu venho dizer para você que Deus está reescrevendo a tua história. E reescrever é repetir, é voltar,
é tornar a escrever. Há poder no nome do Senhor nessa noite. Deus vai mudar a nossa visão em nome de Jesus. Quando a gente mudar o coração diante dele, através da palavra do Senhor, não temas. Algumas experiências a gente precisa viver para contar, saber contar delas. Eu glorifico a Deus por tudo de ruim que eu vi. Satanás fica muito chateado. Eu glorifico a Deus por tudo de ruim que vivemos em 2019, que vivemos em 2020. Hoje tem hino, Lelê, tem que ter hino. E logo após a gente ora. E eu vou pedir a Deus para enviar a gente para muito longe como foguete. Eu trabalho com alguns judeus. E quando eu olho para aqueles judeus, eu falo, eles saíram do Egito. Bendito seja a mão do Senhor que liberta. Eu venho aqui em nome de Jesus para dizer que o caminho está liberado para você. Você tem passe livre de Deus em meio a escorpiões, em meio ao deserto escaldante. Tem uma nuvem de proteção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre os teus sonhos, sobre aquilo que você deseja, sobre aquilo que Deus tem dito para a tua alma, para a minha alma. De fé em fé, de glória em glória. Sueli cantava esse hino. Quantos só falam em lutas, vivem só de problemas. Mas nós faremos menção, amém, irmãos, do nome do Senhor. Irmã Helenilson, por favor, louve ao Senhor. Fecha aí a mídia, vamos louvar esse hino. Meus irmãos, vamos louvar. Coisas maravilhosas vão acontecer de Marcelo Nascimento. Vamos louvar esse hino nessa noite. Abre o teu coração aí. Abre o teu coração, porque é um novo tempo de Deus. Nessa volta que Ele voltou conosco. Vamos lá. Coisas maravilhosas aqui vão acontecer. Já sinto o Espírito te envolver. Louve a Deus agora, ó meu querido irmão. Se louvares a Ele de coração, sua glória vai descer, vai descer. Hoje a glória de Deus vai descer. Quando os louvores chegarem ao trono de Deus, vai descer, vai descer. Hoje a glória de Deus vai descer. Quando os louvores chegarem ao trono de Deus, vai descer. Quantos abatidos, sem forças para caminhar, já sinto o Espírito te renovar. Abra sua
comece a Deus louvar. Se nessa hora você crê, Jesus manda bênçãos para você. Vai descer, hoje a glória de Deus vai descer. Quando os louvores chegarem ao trono de Deus, vai descer, vai descer. Hoje a glória de Deus vai descer. Quando os louvores chegarem ao trono de Deus, vai descer. Quando os louvores chegarem ao trono de Deus, vai descer. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.